pessoal, hoje eu vou fazer alguns comentários sobre o regime da separação total de bens na sucessão. Normalmente, quando os clientes me procuram porque ou vão constituir uma união estável ou vão se casar e pretendem eleger a separação total de bens como o regime do casamento, o regime da união estável, há algumas dúvidas relacionadas à sucessão. Ou seja, em caso de falecimento de um dos cônjuges, como que fica esse patrimônio, já que a vontade deles é expressa na eleição daquele regime de que não haja comunicação. Para fins de sucessão, o regime da separação total de bens, em caso de falecimento de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente entrará não como meeiro, já que foi eleita a separação total de bens, não há comunicação, mas ele entrará como herdeiro necessário juntamente com os outros herdeiros necessários do autor da herança, o que significa que 100% do patrimônio do autor da herança será dividido, utilizando o caso prático que eu mencionei, o exemplo, será dividido em partes iguais entre o cônjuge sobrevivente e os dois filhos do autor da herança. E nesse momento, os clientes, eles se surpreendem com essa informação, porque muitos já vêm com a opinião formada de que escolherão aquele regime, pois garantirão que em eventual falecimento, o cônjuge sobrevivente não tenha acesso àquele patrimônio. E na prática não é assim. Quando há o falecimento, o cônjuge sobrevivente ele herdará juntamente com os herdeiros do autor da herança. E muitos me perguntam então, como fazer para que o cônjuge não tenha participação naquele patrimônio, de forma que se cumpra aquela vontade que eles expressaram lá no início da relação. E é aqui que nós podemos entrar com alguns instrumentos do planejamento sucessório, de modo a atender à vontade das partes. Cada caso é analisado de uma forma, então nós precisamos entender qual que é o objetivo, qual o interesse daquele cliente, daqueles clientes, porque normalmente vem os dois já de total acordo para darem andamento na melhor forma de preservarem as suas vontades. Então, assim, pela eleição do regime de casamento, não há possibilidade de excluir o cônjuge sobrevivente como herdeiro. Nós podemos utilizar dos instrumentos do planejamento sucessório para que se faça cumprir aquela vontade das partes. Então, assim, reiterando, a escolha da separação total de bens, seja na união estável, seja no casamento, ela por si só não exclui o cônjuge sobrevivente da partilha do patrimônio do cônjuge que faleceu. Então, por isso que é bom ficar atento se quando é realizada essa opção, as partes elegem isso, vocês sabem como acontece depois? Existe uma diferença entre a separação total de bens na dissolução da união estável ou no divórcio com a sucessão. Na sucessão, o cônjuge sobrevivente ele será herdeiro juntamente com eventuais outros herdeiros do cônjuge que faleceu.